Bom, então, olá pessoal. Hoje nós vamos falar aí sobre Theodor Adorno, tá? E alguns conceitos específicos, tanto do Theodor Adorno, quanto outros conceitos da Escola de Frankfurt e da teoria crítica da sociedade, tá bom? O Theodor Adorno, ele foi um filósofo, sociólogo, tá? Alemão, e um dos principais do século XX aí, e juntamente com Walter Benjamin, com Jürgen Habermas, com Herbert Marcuse e com o Horkheimer, tá? Compuseram aí o que foi chamado de a Escola de Frankfurt, que é um conjunto de filósofos e pensadores que passaram a se organizar em Frankfurt a partir da década de 1920 como uma forma de oposição e crítica a toda a estrutura acadêmica, tá, alemã daquela época. E toda a estrutura acadêmica alemã era muito pautada nos resquícios, no que tinha sido deixado de Hegel, de Kant, e era muito academicista, muito formal, né? A escola de Frankfurt, ela tende a criticar todas as estruturas da sociedade, as estruturas políticas, culturais, e dentro disso, a academia, a educação como um todo, e também a academia e como se estrutura essa academia. Tá? Só que a escola de Frankfurt, ela passa a ser perseguida, tá? Tanto a escola de Frankfurt quanto os pensadores, os filósofos aí da escola de Frankfurt, passam a ser perseguidos durante a ascensão do regime nazista na Alemanha. Primeiro, porque a maioria deles eram todos judeus. Segundo, porque todos eles escreviam teorias que criticavam toda essa estrutura da sociedade. E, obviamente, que um regime ditatorial e austero, rígido, como o regime nazista, não iria tolerar. Bom, então, esses principais 5 filósofos, tá, fogem da Alemanha e se instalam, se estabelecem nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos, tá, continuam, né, o Instituto aí de Pesquisa Social, o Instituto de Pesquisa e Discussão, Debate Social, tá, e continuam aí desenvolvendo a teoria crítica da sociedade, continuam desenvolvendo todas as estruturas, continuam desenvolvendo toda a crítica à estrutura social, política, econômica e cultural como um todo, e passam a fazer uma análise também de todo um contexto que viveram, né? A década de 1920 e como a década de 1920 possibilitou a ascensão do regime nazista na Alemanha, de que forma o regime nazista operou a barbárie, tá? Que é um conceito importante também, tá? Desses teóricos frankfurtianos, e aqui eu vou colocar principalmente na imagem do Theodor Adorno. E, se eu não me engano, em algumas outras aulas, eu não sei se foi esse ano, ano passado, nós estudamos alguns aspectos aí, ou alguns conceitos dessa escola de Frankfurt, né? Nós estudamos a teoria da indústria cultural, a cultura de massa, tá? De que forma a ideologia opera nos sujeitos para favorecer essa indústria cultural, tá? E nós vemos também de que maneira essa indústria cultural opera diretamente no molde dos nossos comportamentos. Então, aqui eu vou fazer um apanhado de todas essas culturas para a gente entender de que maneira houve essa escalada de comportamentos humanos durante todo o século XX e que é, basicamente, resultado, tá, do evento mais importante aí da nossa era, do nosso período histórico, né, que é
enfim, que é a idade contemporânea. E aí, no caso, o fenômeno do iluminismo, né, que vai culminar aí na Revolução Francesa, e como isso molda, influencia e caracteriza a nossa sociedade até os dias de hoje, e sobretudo os nossos comportamentos. Bom, isso eu já falei em diversas aulas com vocês, eu sempre falo, mas sempre é bom retomar. Tá? O iluminismo foi um movimento social, político, filosófico, artístico e cultural do século XVIII, tá? Que defendia basicamente ideais como liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Ideais de igualdade civil, liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade religiosa, em oposição, tá, ao domínio absolutista dos reis europeus, e, sobretudo, aqui especificamente, na França, tá? Em oposição ao absolutismo francês, da dinastia da família Bourbon, que tem o seu ápice lá em Luís XIV, mas que é derrubado em Luís XVI, tá? Um dos seus sucessores. Bom, e o que foi esse iluminismo, então? O iluminismo, basicamente, é esse conjunto cultural, esse conjunto de ideias que passa a orientar a oposição ao absolutismo. Então, tudo aquilo que criava privilégios para a nobreza e para o clero, tudo aquilo que criava distinção social, tudo aquilo que criava falta de liberdade, falta de igualdade, tá? Era severamente combatido, discutido e criticado por todos esses ideais e filósofos iluministas dessa época. Isso tudo por uma série de fatores históricos, envolvendo a França e o restante da Europa, acaba por estourar a Revolução Francesa. Tá? E a Revolução Francesa é um marco que vai iniciar o fim do domínio dos reis, tá? Do domínio das grandes monarquias sobre a Europa. Então, o marco inicial é a Revolução Francesa em 1789, que, a partir de 1799, na imagem de Napoleão Bonaparte, se espalha de maneira bem distorcida para o restante da Europa. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas para que vocês entendam. Tá? Então, os povos europeus eram dominados por monarquias. E essas monarquias não reconheciam a ideia de igualdade civil, a ideia de justiça civil, de justiça social, de liberdade econômica, de liberdade de imprensa, liberdade de expressão para as pessoas. As pessoas não tinham status de cidadãos. As pessoas estavam submetidas sempre ao clero e à nobreza. E apenas o clero e a nobreza desfrutavam desse status, né, de cidadania. Né? Então, os seus direitos eram privilégios perante as outras pessoas. Então, o iluminismo, basicamente, ele queria que todos os sujeitos, todos os indivíduos fossem cidadãos perante as leis, o Estado, enfim. Em medida que esse movimento se espalha, que as monarquias vão caindo na Europa, uma nova classe social, ou, melhor dizendo, uma classe social que já é poderosa nesse momento, sobretudo economicamente poderosa, começa a tomar o controle do poder e da política, da formação dos estados modernos na Europa. Essa classe social é a burguesia. Bom, diante disso, então, a burguesia começa a constituir, a criar e a inventar o Estado moderno como nós conhecemos hoje, que é formado por uma carta constitutiva, um conjunto de leis,
cidadania, nacionalidade, língua oficial, um território, tá? Símbolos nacionais, como bandeiras, hinos, tá? Isso tudo vai sendo criado e instituído por essa burguesia que está criando esse novo Estado, essa nova ideia de Estado, essa ideia de nação que começa a se fundar aí por toda a Europa e passa a ser copiada pelos países americanos, norte-americanos, latino-americanos e aí pelo mundo afora. E isso consolida a estrutura de mundo que nós vivemos hoje. Bom, esse é o momento também, tá, em que há o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da indústria, da educação, e aí eu vou colocar essa ideia de desenvolvimento um pouco entre aspas, porque isso aqui vai ser bastante discutido também, tá? Então, a ciência, a tecnologia, a educação como nós conhecemos hoje, também elas passam a ser constituídas nesse período. E aí, o iluminismo, originariamente, como um movimento que visa a libertação dos seres humanos, possibilita, a partir do século XX, né, a promoção de eventos que não condizem com esses ideais iluministas. Por exemplo, todo o terror e toda a barbárie da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui, como que um movimento iluminista, que preza pela liberdade intelectual, que preza pelo desenvolvimento intelectual dos sujeitos rumo a uma humanização dos sujeitos, rumo ao humanismo, tá? Como o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, que busca libertar o ser humano, sei lá, desde libertar o ser humano de trabalhos pesados até possibilitar que o ser humano tenha mais conforto, por exemplo, tá? Como que esses ideais iluministas e tudo que esses ideais e as revoluções e a formação da sociedade a partir do século XIX, tá? Vai se constituindo, como que tudo isso que tem toda essa característica originária de libertação, de emancipação do ser pela educação, pela tecnologia, pelo desenvolvimento, pela liberdade, pela igualdade, e que caminha dessa maneira na constituição dos estados pelo século XIX, como tudo isso que foi construído a partir do século XIX possibilitou tanto horror, tanto terror, tanta barbárie, tanta crueldade que foi vivida durante a Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do regime nazista, por exemplo, os campos de concentração dos judeus, enfim. Essa é a grande questão, tá? Aí dos frankfurtianos como um todo, e eu vou me centrar um pouco no Theodor Adorno. Bom, aqui, o Theodor Adorno, ele vai dizer o seguinte, que esse projeto iluminista falhou, que esse projeto de buscar a emancipação do ser através da liberdade, da igualdade, da educação, do desenvolvimento da tecnologia para que o ser humano pudesse desenvolver outros aspectos e outras características, isso falhou. Tá? E é isso, para o Theodor Adorno, isso falhou, tá? Esse projeto falhou, digamos assim, por causa do modo em que os estados modernos e da forma em que o capitalismo passa a se organizar, e aí da forma que a tecnologia e a tecnologia e a técnica passa a atender a partir também do século XIX. Ele vai dizer o seguinte, primeiro, há uma burocratização do Estado, tá? Todos nós passamos a receber um registro civil, né? Então, hoje em dia, todos nós temos diversos registros civis, tá? Certidão de nascimento,
certidão de óbito, RG, CPF, carteira de motorista, passaporte, os números das contas de banco, enfim. Todos nós temos uma série de dados e registros civis. Então, primeiro, essa burocratização do sujeito. Tá? A burocratização do sujeito, ele vai criar uma espécie de alienação do ser, né? Como se o sujeito passasse a... É como se o sujeito para o Estado fosse mais uma base de dados, uma base numérica do que um ser em si. Tá? Então, a partir do momento que o Estado passa a numerar os sujeitos, passa a criar esses registros civis desses sujeitos, os sujeitos vão se tornando números dentro das massas. Consegue entender? Então, esse é um dos fatores da massificação dos sujeitos. Outro ponto, o modelo em que a educação foi desenvolvida a partir desse novo modelo de Estado, a partir do iluminismo. Bom, a educação, ela passa a se organizar no mesmo esquema da organização de uma fábrica, por exemplo. A gente vai pegar uma sala de aula. Como que é uma sala de aula? Uma sala de aula tem lá 20, 30, 40 alunos. Um professor, no caso, né? Imagina eu lá, professor Virgílio, falando o mesmo conteúdo, igual um papagaio, igual uma matraca, para 20, 30 alunos, e todos esses alunos que são seres diferentes, que têm cada um uma experiência, cada um uma perspectiva de existência, né? Que cada um tem a sua pessoalidade, todos esses alunos, todos esses sujeitos vão recebendo as mesmas informações de apenas um professor que muitas vezes funciona num modelo de monólogo, passando as informações, numerando esses alunos, numerando o seu desempenho, qualificando os melhores dos piores, separando os melhores dos piores dentro dessa ideia de desempenho que é criada numericamente, que é criada tecnicamente. E os alunos, a educação, ela prepara sujeitos para um modelo de vida civil organizada dentro desse Estado, em que ele tem que reconhecer a bandeira, o hino, em que ideologias vão sendo vinculadas na sala de aula para que esse sujeito se disponha a participar de uma guerra pela sua nação, caso precise. Enfim, em que esse sujeito ele vai sendo totalmente moldado para uma adequação à massa, em que toda a individualização do sujeito vai sendo cada vez mais cortada. Então, primeiro você tem uma sala de aula, em que estão todos ali recebendo o mesmo conteúdo, independente das potencialidades de cada um. Isso já é um fator de massificação. Os alunos são tratados por números, e até hoje, de alguma forma, é assim. Tá? Nós somos tratados ainda por números. Então, outro fator da massificação. Depois, esses alunos são qualificados e classificados também por números de desempenho. Tá? Os alunos, eles são seriados numericamente, né? Primeiro ano, segundo ano. Então, quer dizer, você tem uma dada idade, você tem que estar num determinado ano sabendo determinados conteúdos. Né? Então, é um seriamento. Né? Esses alunos vão sendo seriados igual uma esteira de produção, sabe? Uma fábrica que tem uma esteira de produção em que os produtos vão sendo colocados ali, e um parafuso é apertado, depois uma porta é colocada, depois uma manivela é retirada, enfim. Um processo não é um processo formativo dos alunos, como previa o iluminismo. É um processo preparatório. Os alunos não são formados, os alunos são preparados. São preparados para a obediência civil, para obedecerem às leis, para reconhecerem o país ao qual pertencem, para sentirem-se dentro desse país, e
e para se adequarem às necessidades do mercado de trabalho, para se adequarem às necessidades do capital. E quais são as necessidades do capital? Operários, quer dizer, trabalhadores, pode ser trabalhador com uma formação maior, uma formação menor, mas o capital quer trabalhadores e o capital quer também pessoas aptas a consumirem os produtos que estão colocados à nossa disposição. Tá? Também querem sujeitos que estejam aptos para isso. Então, toda a educação, ela não é formativa, ela é preparatória para esse modelo de sociedade que atende ao interesse do capital. Então, aí outro aspecto. Então, primeiro, burocratização, segundo, educação. Terceiro, tá? O próprio mundo do trabalho. As pessoas, a maioria das fábricas, as sociedades industrializadas, as pessoas desenvolvem funções ali específicas, técnicas, dentro de um dado horário de tempo durante o dia, e fica o dia todo desempenhando aquela função. Quando chega em casa, a pessoa não está pensando em estudar, não está pensando sobre a essência do ser, ela não está pensando em aspectos humanizantes. Ele está cada dia mais mecanizado, cada dia mais instrumentalizado. Tá? Depois, os produtos de consumo são todos instrumentalizados também. Por exemplo, hoje nós temos um celular que guarda todos os dados telefônicos, os números, nós temos a calculadora que faz contas para nós, nós temos um controle remoto que faz a gente mudar de canal, tá? Nós temos cafeteira elétrica, nós temos torradeira elétrica, nós temos uma geladeira, nós temos uma série de dispositivos tecnológicos que desempenham uma série de funções para a gente também. Fazendo com que nós também nos instrumentalizemos. Burocracia, educação, mundo do trabalho e o mundo do consumo também. Tá? São todos aspectos que vão massificando o sujeito. E aí, por último, para criar uma amálgama, né, uma argamassa que de fato vai consolidar essa massa, com todo mundo sendo ali mais ou menos o mesmo, pensando mais ou menos a mesma coisa, temos a indústria cultural. E aí a indústria cultural, né, é tudo que é vendido e propagado para o nosso consumo, né? Música, série, novela, programa de TV, esses livros, sobretudo livros de autoajuda, então, de uma forma geral, os livros, tá? Vocês podem perguntar, professor, mas hoje em dia eu posso comprar os livros, aí eu posso comprar a obra completa do Immanuel Kant, eu vou ler, eu vou fugir dessa massificação. É que o Theodor Adorno vai falar, não, disponibilizar todos esses bens culturais elevados de forma facilitada não quer dizer, então, facilitar o acesso a esses bens culturais elevados, como ler Kant, ler poesias, né, de grandes autores, ouvir música erudita, não garante que você se aproprie totalmente dessa cultura. Por quê? Porque você vive numa sociedade que te numera, você não foi formado, você foi preparado como um número para viver em sociedade, para obedecer a essa sociedade, você trabalha o dia todo, você executa funções técnicas e automáticas, depois quando você chega na sua casa, você tem aparelhos que fazem uma série de funções para você, então a sua capacidade racional, ela vai sendo cada vez mais diminuída. E você vai se tornando um ser que cada vez mais obedece a estímulos externos, obedece a ordens e não reflete criticamente sobre o mundo à sua volta. Você não se dá conta do que está acontecendo. Você está apenas determinado por todas essas características. Mesmo que você leu já a obra inteira do Kant, se você não teve uma formação específica que te
né, se você não teve realmente uma formação libertadora, você simplesmente vai ler o Kant, vai fazer as associações totalmente mais malucas na sua cabeça, e aí você vai ser um produto da semi-formação, né? Mas eu vou chegar nesse ponto. Então, o Adorno vai dizer, ó, então, a sociedade que nós vivemos é essa. É o que está posto, é isso. Isso é o que torna, isso é o que nos torna massa. Nós somos massa, tá? Não existe, ou praticamente não importa muito a individualidade do Virgílio, nem a individualidade de cada um de vocês aí. O que importa é que nós somos uma massa e atendemos, ou que temos que atender às necessidades do capital, do governo, do Estado, do consumo, consegue entender? E quanto mais parecido nós pensarmos, melhor. Quanto mais parecido forem os nossos gostos, quanto mais automatizados nós formos, é melhor para sermos controlados. Quanto mais a nossa educação seja preparatória e não formativa, melhor isso vai ser, tá? Porque é assim que o Estado consegue garantir uma espécie de coerência na sua existência, tá? Senão, ia acontecer o que aconteceu antes, uma outra Revolução Francesa, né? Então, quer dizer, o povo ia acabar se revoltando, mas todos esses dispositivos foram sendo criados na história de maneira que o sujeito foi se massificando, tá? E de maneira que também as relações humanas foram se coisificando. Então, é a coisificação da nossa consciência. Então, por exemplo, vocês estão me ouvindo aqui hoje, vocês estão ouvindo essa aula por quê? Vocês estão assistindo, vocês estão acessando essa aula por quê? Porque vocês vão ter uma nota depois, porque vocês vão ter um diploma depois. Não é porque vocês estão aqui interessados na elevação da consciência, do conhecimento, da emancipação. É porque existe uma relação de troca, existe uma coisificação da nossa relação. Nós não estamos aqui debatendo uma ideia, eu estou passando essa ideia porque a nossa relação foi coisificada. Então, diante de toda essa automação do sujeito, houve também, portanto, uma coisificação das relações humanas. Então, todas as nossas relações agora são coisas, onde você toma algo para si e entrega algo para o outro, uma troca, tá? Porque somos agora também seres cada vez mais autômatos e cada vez menos reflexivos. Então, diante de tudo isso, a nossa razão vai se tornando cada vez mais instrumentalizada. E aí, só para a gente fazer uma crítica aqui, o Theodor Adorno vai dizer o seguinte: um outro fenômeno que possibilita e que também possibilita essa massificação do sujeito é essa aparente ideia de que sabemos de tudo. Né? Nós temos informações que vêm dos jornais, da revista, do rádio, da internet, dos celulares, das conversas. A gente tem uma impressão de liberdade muito grande. Não, professor, mas eu sou totalmente livre. Se eu quiser, eu vou entrar lá na revista científica, da Science, e vou lá acessar os artigos mais modernos, eu vou saber tudo de ciência, ou eu vou comprar a obra completa do Platão, ou eu vou comprar os discos do Beethoven, e eu vou ser um sujeito culto, porque esse modelo de sociedade livre me impossibilita isso. Esse é o engano. Essa sociedade que é coisificada, que é preparatória, mas não é formativa, em que a razão está instrumentalizada, em que as nossas relações estão automatizadas, nos dá uma impressão de que nós temos acesso a conteúdos culturais elevados e de que nos formamos como seres. Mas, na verdade, vocês sabem sentar e falar lá no bar, ou falar numa sala de aula,
E o Platão falou do mito da caverna. Talvez vocês não saibam refletir sobre isso. Quando eu falo vocês, sou eu, também todas as pessoas, tá? Nós temos uma falsa sensação do acesso ao verdadeiro conhecimento. Porque toda a informação está aí. E com a internet agora muito mais. Então a gente pode ter acesso. Mas ter acesso à informação não quer dizer que nós estamos formando conhecimento, sobretudo formando conhecimento crítico. Então, hoje é muito comum aquele fenômeno daquelas pessoas que conhecem sobre todos os assuntos. Sabe aquelas pessoas que conhecem sobre todos os assuntos? Você senta lá no lugar da pessoa, você começa a falar de astronomia, a pessoa sabe falar aqui, uma informação aqui, e aí você vai falar de filosofia, a pessoa cita lá uma frase do Nietzsche, e aí você vai falar um pouco de economia, ela vai citar uma frase lá do John Locke, do Adam Smith, enfim. E aí você vai falar, e aí ela liga um jornal e está passando a guerra na Síria, e ela viu alguma informação, então ela vai criando uma miscelânea, tá, de informações que são jogadas, mas que não se concretizam em um conhecimento. Então, essa é uma falsa sensação de formação intelectual, do conhecimento, de liberdade. É uma sensação, e aí, na verdade, o que isso na prática é, o que o Adorno vai chamar, é de semi-formação, ou de semi-cultura. Então, os seres nessa sociedade agora, nessa idade contemporânea, são seres semi-formados, são seres da semicultura, tá? Em que estão descolados, em que a realidade está descolada do verdadeiro valor do sentido cultural, né? Então, quer dizer, o sujeito tem acesso a Nietzsche, mas não quer dizer que ele vivencia Nietzsche na sua vida. Na sua vida ele vivencia lá o trabalho diário, de 44 horas por semana, às vezes mais, de pagar conta, pagar imposto, de ter um registro civil, de juntar um monte de informação na cabeça, de estudar para ganhar um diploma e para obter notas e não para a aquisição do conhecimento, então para a preparação, não para a formação, e é para a preparação burocrática. As pessoas estão interessadas, e ainda hoje está pior, elas só estão interessadas na preparação burocrática, quer dizer, que tenha um papel que diga que você possa exercer tal profissão, mas não querem serem formados com excelência naquilo. Querem apenas um papel. Então, é a coisificação também dessas relações todas. Então, olha só como esses diversos fatores vão se encaixando num grande quebra-cabeça em que nos coloca como seres massificados. Então, esse é um fenômeno que foi se estendendo por todo o século XX. Diante disso, quando surge... Tá? Prof, chega mais perto do microfone, eu não estou escutando. Tá. Diante disso, quando surge, tá? Diante disso, quando surge aí um governo rígido, autoritário, que é no caso o governo nazista lá na década de 1930, que depois culminou na Segunda Guerra Mundial, as pessoas não estão com a sua capacidade crítica elevada, porque as pessoas passaram durante décadas sendo apenas preparadas para esse modelo de sociedade massificada, automatizada, com a razão instrumentalizada. E aí, as pessoas, as massas, se tornam alvos fáceis de regimes ditatoriais, de regimes autoritários, que implantam por meio da indústria cultural, que implantam por meio do consumo, que implantam por meio das escolas, que implantam por meio das ideologias políticas, tá? Modelos autoritários de sociedade em que as massas podem ser cada vez mais controladas. E aí, essa automatização do sujeito que vai possibilitar o surgimento da barbárie, essa grande contradição
do iluminismo, essa grande contradição da sociedade, né, que produziu uma revolução de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que produziu pensadores como Kant, Hegel, Rousseau, que produziu pensadores como Nietzsche, como Sartre, que produziram grandes músicos, grandes artistas de todas as áreas, que possibilitaram grandes construções, grandes invenções, mas que também possibilitou a barbárie, que também possibilitou o ser humano a cometer atrocidades. E aí, quando os sujeitos eram questionados lá no tribunal de Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um tribunal em que os aliados, né, União Soviética, França, Inglaterra e Estados Unidos, organizaram um tribunal na cidade de Nuremberg, na Alemanha, para julgar os crimes nazistas. E a grande maioria dos sujeitos justificava: olha, eu simplesmente segui ordens. Eu não matei esses judeus. Eu não executei esses judeus. Eu executei ordens. Eu apenas obedeci ordens. Ah, mas então quais ordens que te deram? Aí um falava: bom, mandaram eu numerar e catalogar. O outro: qual ordem você recebeu? Ah, mandaram eu entregar essas roupas. Aí a ordem que você recebeu? Bom, mandaram eu construir os trilhos do trem. E a ordem que você recebeu? Ah, mandaram eu construir aqui o campo de concentração. E o outro: qual ordem? Bom, eu só pilotei o trem. E qual ordem o outro recebeu? Ah, eu só tive que colocar eles no trem. E qual ordem você recebeu? Ah, tinha uma torneira, mandaram eu ligar essa torneira. A torneira que saía gás, por exemplo. Quer dizer, sujeitos automatizados, sem nenhum tipo de condição de reflexão crítica do tamanho do terror que estavam fazendo, que é basicamente uma entre infinitas coisas, mas que é basicamente colocar aí 100, 200 pessoas no tamanho lá da sala de aula de vocês e ligar um cano com gás saindo e matar essas pessoas em 5, 7 minutos, 10 minutos. Sem nenhum tipo de análise crítica do que estavam fazendo. E aí a grande questão é: essas pessoas eram monstros? Essas pessoas eram monstruosas? Não. Essas pessoas são produtos de um sistema que massifica todos os sujeitos. E aí, eu pergunto para vocês, né? E aí, mas é que vocês reflitam aí. Será que os tempos de hoje são muito diferentes, né? Será que as pessoas não têm uma sensação de que conhecem sobre todos os temas e de que estão super bem informados? Será que, na verdade, as pessoas, elas não estão com uma espécie de sensação de liberdade, de formação, de conhecimento, né? Será que as pessoas não têm os seus gostos moldados pelo que as propagandas, os produtos de consumo, a música, as séries, a TV? Será que os gostos das pessoas não estão moldados por isso? Hoje em dia também as redes sociais, tá? Então, será que não somos seres automatizados e com baixa capacidade reflexiva e que comete atrocidades bárbaras diariamente, sem nem perceber? Por exemplo, eu posso dar o exemplo da pandemia. Quando começou toda essa coisa da pandemia, qual foi o primeiro efeito de turba, ou o primeiro efeito manada de algumas pessoas? Foi comprar papel higiênico, gente. Qual que é o sentido disso? Por quê? É o efeito manada. É a falta de capacidade reflexiva sobre os eventos que todas as pessoas têm, porque estão inseridas nessa sociedade que cria toda essa conjunção, que liga e associa toda essa conjunção de acontecimentos. E aí, por cima disso, vem ideologias, né? Ideologias que operam como falsas consciências, né? Olha, eu sei que vocês vão falar: essa professora aí está falando mal do Bolsonaro, mas, bom, por exemplo,
O grande discurso do Bolsonaro foi livrar a nação da corrupção, foi trazer a verdade para a nação, né? A principal frase, não é, do Bolsonaro era aquela, como que é aquela do João lá, que é da Bíblia, que a verdade, sei lá, a verdade vai ser revelada e a verdade nos salvará, né? Eu esqueci, vou até pesquisar aqui. Versículo. Não é conhecereis a verdade vos libertará? Isso! Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perfeito. Então, isso então significa que a verdade é uma só, diante do fato que ele fala, professor? Não, ó, pera aí, eu já vou chegar nisso aí, Rodrigo, um momento. Então, aqui, né, o grande slogan do Bolsonaro conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E olha só a grande contradição, né? Ele e todas as pessoas ligadas a ele são os maiores suspeitos de espalhar fake news. Fake news, grosso modo, nada mais é do que a mentira. Tá? Então, todas as investigações da Polícia Federal, todas as acusações, tudo indica, tudo tem indicado, tá? O grosso aporte do Bolsonaro às fake news para controlarem as massas. E aí, dentro de uma ideologia de verdade. Quer dizer, ele criou uma ideologia da verdade. A ideologia, ela opera como uma falsa consciência nas pessoas. E aí a gente viu todo tipo de fenômeno mais absurdo. Na campanha, por exemplo, as pessoas falando que eram robôs do Bolsonaro, né? As pessoas aí, mesmo diante de tudo que está acontecendo, as pessoas não desligam-se daquela coisa, mas pelo menos o PT não está aí. Então as pessoas estão totalmente agarradas com essa falsa consciência de verdade. Mas não é porque as pessoas são burras, não é porque as pessoas são más, é porque a nossa sociedade se constitui com todo esse aporte burocrático, instrumentalizado, instrutivo, tecnicista, enfim, vai apagando cada vez a nossa racionalidade, a nossa reflexão, tudo isso que eu expliquei para vocês há pelo menos 200 anos. E uma geração passa isso para outra também. Tá? Então, uma série de ideologias vão sendo implantadas na mentalidade das massas, não é dos sujeitos. E tem outra coisa. Quando uma massa tende a se comportar de uma certa maneira, mesmo que você não está ali muito concordando, não está achando muito certo, pelo certo e pelo errado você copia a massa. Tá? Porque também tem aquela ideologia, né? Ou seja, aquela falsa consciência de que a voz do povo é a voz de Deus. Ou aquela coisa que se todo mundo está fazendo, então é certo. Ou se todo mundo está fazendo, pelo menos errado não é. Então tinha um monte de gente que estava desconfiado, por exemplo, desse governo do Bolsonaro. Mas, como tinha um número muito grande de pessoas dizendo que ia votar, é um comportamento de manada, é um comportamento de turba. Tá? E aí isso para o Theodor Adorno é gravíssimo, porque ele pega toda essa análise que ele faz do sujeito da sociedade para analisar também a educação, a escola. E ele vai dizer que a escola é uma das principais instituições de uma sociedade. E que são todas essas condições, e também a escola, como ela é posta, e aí a gente pode dizer que até os dias de hoje, tá? É isso que possibilita a barbárie. É isso que vai possibilitar uma Segunda Guerra Mundial com um campo de concentração de judeus. É isso que vai possibilitar, por exemplo, policiais fardados que entram aí nas favelas e simplesmente atiram, sem saber se a criança é favelada, isso ou aquilo. E vai possibilitar um cara lá nos Estados Unidos, um policial lá nos Estados Unidos, sufocar um sujeito sem nem pensar.
Quer dizer, porque toda a sua razão está instrumentalizada. Toda a sua ação está automatizada. O sujeito tornou-se um número dentro das massas. E ele que se comporta a partir do comportamento de massa. Então, se o comportamento da massa policial tende de um jeito, a ser de um jeito, esse sujeito vai também se comportar assim. E os líderes controlam essas massas como querem. Uma vez, sem querer ficar batendo na tecla do nosso amado presidente, ele colocou lá numa live que era para o pessoal entrar com o celular e gravar o trabalho dos médicos. Ele também tinha falado um tempo atrás para entrar para os alunos com o celular gravarem o trabalho dos professores. Né? É muito curioso esse questionamento. E as pessoas fazem isso, as pessoas têm esse comportamento de massa. Porque existe toda a constituição de uma sociedade burocrática, dessa educação que ela não é formativa, né? Ela é apenas preparatória ou instrutiva. Toda uma construção ideológica da indústria cultural, de uma ideia de patriotismo, nacionalismo, dentro de uma ideia também do mundo de trabalho, em que você vai sendo enquadrado a partir do seu desempenho, salário, tempo de trabalho, em que você não tem tempo para refletir, você vive cansado, e mais essa chuva de informação vinda de todos os lados, nos gerando uma falsa ideia de conhecimento, de liberdade. Enfim, tudo isso vai acabar gerando, tá? Ou é isso que possibilita o surgimento da barbárie. É por isso que a gente vê coisa no Brasil, acontecendo coisa no Brasil, que a gente não acredita que isso está acontecendo. Mas isso acontece e pode piorar, sempre pode piorar, porque o ser humano está cada vez mais automatizado, está cada vez mais instrumentalizado, está cada vez mais coisificado, está cada vez mais massificado. Então, o ser, ele vai se tornando uma peça que reage segundo as determinações externas. E aí, agora, nesse mundo que vivemos, cada vez mais. Certo, pessoal? É isso? É isso, né? Eu vou parar aqui a nossa gravação.